Oi, oi, bom dia. Opa, peraí. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Estamos oficialmente em dezembro, né, pessoal? Último mês do ano, né? Inclusive, hoje, no nosso quadro Papo de Psi, que vai ser lá no perfil da Marcela, a gente vai falar sobre a ansiedade que o fim do ano traz ali com a gente, né? Então a gente vai falar sobre isso no quadro. E hoje aqui na minha live individual a gente vai falar sobre... Quase. Como superar o trauma de conviver com um narcisista. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Como é que você está? Gente, se vocês puderem ir nos likes, vamos todo mundo curtindo essa live pra gente poder levar ela pra mais pessoas? Bom dia, Juninho, tudo bem? Que bom que você chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos todo mundo curtindo, tá, gente? Pra gente poder levar essa live aí pra mais e mais pessoas. Eu estou bem, Jéssica. Como é que você tá? Gente, republica também se vocês puderem, tá bom? Só ficar apertando na tela durante um tempinho assim e clicar na opçãozinha amarela aqui, republicar. Veja quem consegue fazer isso pra mim, tá? Pra gente poder começar o assunto de hoje. E vamos todo mundo nos taps, porque a gente, pelo menos chegando no 1K, já pode começar. Então todo mundo só fica apertando na tela assim, vai subir os coraçõezinhos, ó. E aí a gente já contabiliza pros likes. Então todo mundo curtindo, pode ser? Estou bem também. Ah lá, a Irene tá curtindo. Obrigada, Irene, por curtir e por republicar. Seja bem-vinda. A Dai tá curtindo também. Obrigada, Dai. Seja bem-vinda. Vamos lá, todo mundo curtindo e republicando, tá? Chegando em 1K, a gente começa então a live de hoje. Beleza? Aí eu já me apresento pra vocês e a gente já faz essa live acontecer. Vou ficar durante um tempinho aí até dar o horário do nosso quadro. Então vamos todo mundo nos likes, tá? E republica também. Quando a gente chegar no 1K, a gente já pode começar. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, mas podem me chamar de Rafa. Eu sou psicóloga e neuropsi, tá? Faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta-feira. Sexta é um dia que eu aplico avaliações neuropsicológicas para psicodiagnóstico, certo? E estou fazendo uma transição de abordagem, agora estou atendendo pela abordagem centrada na pessoa. Estou gostando bastante, acho que vai ser muito válido. E integro a TCC quando é necessário também, só quando é necessário, tá? Gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, podem participar, fiquem à vontade aqui, ok? E aí a gente já começa essa live. Então vamos todo mundo curtindo. Quem chegou agora, não esquece de republicar enquanto isso, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas, tá bom? Então todo mundo curtindo e republicando pra gente começar, tá? Agora a gente vai aquecendo então. Oi, Caio, obrigada por republicar e obrigada pelo heart, muito obrigada. Gente, a gente precisa entender o que são traços narcisistas, né? Então assim, antes da gente começar a falar como superar um trauma de conviver com alguém narcisista, com alguém desse jeito, a gente precisa entender o que são realmente traços narcisistas, porque assim, tem muita gente que confunde, tá? Muita gente joga esse termo de qualquer jeito, achando que pode banalizar, e isso confunde a galera, né? Então é legal a gente trazer exatamente o que é. Gente, narcisista que eu coloquei aqui, tô falando mais do traço, tá? Traço narcisista não necessariamente é diagnóstico. O que é? São características, tá? A pessoa, ela tem características tóxicas, tá? Desses traços e causa um impacto muito grande na vida de quem convive com essa pessoa. Então assim, ela age nesse padrão, né? Um padrão de toxicidade que fica se repetindo o tempo todo. E eu tô falando, gente, mesmo quando essa pessoa não faz por maldade, porque assim, tem pessoas que têm traços narcisistas tão enraizados, um padrão que se repete tanto, que ela não se dá conta de fato que tá fazendo isso. Mas tem pessoas que se dão, né? Conta. Então assim, a gente vai falar sobre isso. Bom dia, Jaciara. Sandra, obrigada por me seguir, Sandra. Seja muito bem-vinda. Zefa, seja bem-vindo, acredito, ou bem-vinda, não sei, não tô enxergando a foto. Gente, vamos lá. Bom dia, Simone. Pessoas com traços narcisistas são aquelas pessoas que têm uma visão muito voltada para elas mesmas. Sabe aquelas pessoas que têm uma dificuldade gigantesca em olhar para o outro como alguém que também tem sentimento? A pessoa que tem uma dificuldade gigantesca em olhar para o outro como alguém que tem seus limites? Então, assim, é um ego
É ego mesmo, tá? Que ocupa tanto espaço ali na vida daquela pessoa e sobra muito pouco pro resto. É isso que a gente tá falando de pessoas com traços narcisistas, tá? Vini, obrigada pelo heart, me viu? Seja muito bem-vindo. Gente, quem chegou agora, vamos curtindo a live? E quem puder republicar também, seria bem legal. Então, ó, todo mundo que chegou depois, fica apertando na telinha assim e clica na opçãozinha amarelo aqui, republicar. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, vocês acham que a gente deve falar alguns comportamentos bem característicos de traços narcisistas ou não precisa? O que vocês acham? Sim ou não? Falamos sobre características de traços ou a gente pula essa parte? Joga sim e não no chat pra mim. Se chegar mais sim, a gente fala sobre as características. Se chegar mais não, a gente pula essa parte. Manda sim ou não pra mim, se a gente fala das características bem ali dos traços narcisistas. Oi, Má, obrigada pelo heart, me, seja bem-vinda e obrigada por curtir a live, seja muito bem-vinda. E aí, gente, bom dia, Luciana, bom dia a todo mundo que tá chegando. O narcisista assume que não tem sentimentos? Não necessariamente, Letícia. A gente vai falar sobre isso, inclusive, tá? Porque, assim, quando a gente tá falando de pessoas que têm traços narcisistas, muito dificilmente elas vão assumir responsabilidade de alguma coisa. Então, muito dificilmente o problema é com ela, sabe assim? Ela não vai falar que ela não tem sentimentos, entende? O problema sempre vai estar no outro. Então, assim, não vou dizer que é uma regra, porque cada pessoa é uma pessoa, mas pode dificilmente acontecer, na real, tá? Gente, vamos falar das características então. Alguns comportamentos são bem característicos quando a gente fala de traços narcisistas. Primeiro, e nossa, todos são importantes, mas primeiro de todos, aquela pessoa que precisa ser validada o tempo todo. O que é uma pessoa que precisa ser validada o tempo todo? A atenção precisa estar nelas. Ela não pode aí se sentir diminuída, entendeu? A atenção tem que estar na pessoa, então isso cria inúmeras situações extremamente desgastantes por pessoas que ficam querendo ser validadas o tempo todo. Vocês já conheceram alguém com essa característica? Uma pessoa que precisa ser o centro da atenção sempre? Sim ou não? Quem já conheceu alguém desse jeito? Luciana, tô falando agora os comportamentos, tá? Fica aqui na live. Érica, obrigada por compartilhar. A Ohana já conheceu. Cássia, obrigada por me seguir, Cássia. O Vini também já. Ok, eu já também, gente. Bom dia, Érica. O narcisista costuma sempre desgastar as pessoas quando costumam estar bem. É muito comum, tá? Eu diminuir o outro pra eu me sentir a mais, para eu me sentir superior. Então, esse comportamento de te diminuir para que eu me sobressaia é um completo traço narcisista, porque você tá impactando ali a autoestima da pessoa, e a gente vai falar sobre isso, é extremamente importante. Então, é muito comum, tá, Lê? Muito comum. Conheço meu esposo, a Joicenara, bom dia, seja bem-vinda. Bactéria, bom dia, seja bem-vindo. Gente, segundo comportamento extremamente característicos quando a gente fala de traço narcisista, aquela pessoa que não lida nada bem com frustração. Mas como assim? Vamos especificar, tá? Se alguma coisa não sai como aquela pessoa quer, né, ela reage de forma extrema. Então ela reage de forma extremamente irritada, fria, tá? A frieza é muito comum. Culpa jogada no outro. Então eu vou jogar a culpa pra você. E qual que é o outro mais comum de todos? Silêncio punitivo. Quem aqui já sofreu um tratamento de silêncio? Ou já fez, tá? Porque eu não tô falando só das pessoas que sofreram, tá? Mas tem pessoas que já fizeram tratamento de silêncio. Quem aqui já sofreu ou já fez tratamento de silêncio? Porque isso, gente, é uma manipulação emocional, tá? A gente acha que é coisa boba, mas isso tem nome, é manipular. Quando você usa o silêncio pra punir alguém, isso é algo extremamente característico de uma manipulação, ok? Emanuele, obrigada por me seguir. Tenho medo de reprovar na avaliação psicológica da polícia penal, entendi. Esse receio a maioria das pessoas que vão passar por avaliação nesse sentido sentem, tá? Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Rosa Maria, bom dia. Bom dia, Catarina. Sejam todos bem-vindos quem tá chegando agora. Se vocês gostam do assunto de saúde mental, de psicologia, sigam o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? Essa semana a gente vai
vai falar sobre como superar a dependência emocional, a gente vai trazer. E essa semana a gente também vai trazer, qual que era o outro tema que eu trouxe? Como salvar o seu dia quando você tem um ataque de ansiedade, quando a ansiedade ataca. Como salvar o seu dia depois disso, a gente vai falar sobre isso, tá? Então sigam caso vocês queiram participar aí das lives nesses temas, combinadinho? Deixa eu ver aqui o que vocês disseram, vamos lá. Bom dia, Sinara. Bom dia, Jocinara. Eu já dei bom dia para esse pessoal. Eu já fiz com a minha mãe. Ela fazia coisas horríveis e falas pesadas. Fiquei 3 dias sem falar com ela. Olha. Tá lá em cima da pia. Pode pegar. Por favor. Estou enlouquecendo mesmo com terapia. Eu não consigo aceitar o término mesmo ele estando com outra. Catarina, quanto tempo faz que você tá em acompanhamento psicológico? Meu esposo é assim, quer adivinhar tudo. Exatamente. Então, gente, bom dia, Má. É normal não sentir emoções, não sentir tristeza, não sentir ansiedade. Mateus, isso pode ser mais da sua percepção, sabia? Sabia que isso pode ser mais da sua percepção? Porque assim, às vezes você acha que você não sente, mas você sente, tá? É o seguinte, se a gente vai falando de uma apatia, o que é uma apatia? É você literalmente não sentir nada. Então, nem sentimentos bons, nem sentimentos ruins. A gente vai precisar ver se existe um sofrimento emocional por trás. Porque assim, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas também a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria percepção, porque às vezes a gente acha que não sente, mas a gente tá sentindo sim. A gente só não sabe nomear, né? Tem gente que não consegue nomear, não sabe se tá sentindo tristeza, se tá sentindo raiva, o que tá sentindo, entendeu? Então, na verdade, seria legal investigar isso aí, Matheus. Seria legal investigar, tá? Porque muito provavelmente você é um ser humano, Matheus. Você é um ser humano, não é? Então, não existe isso de não sentir nada, nenhuma emoção. Às vezes falta inteligência emocional mesmo. Às vezes falta nomear as emoções. Porque você falar que você não sente emoção nenhuma, você não tem uma experiência humana, não faz sentido você como ser humano, tá? Então, mas se você quiser investigar sobre isso, seria interessante. Vamos lá. Quando vai ser... Obrigada, Thiago. Quando vai ser a live de dependência emocional? Eu vou colocar ela na sexta. Sexta-feira, às 9 horas, no horário de Brasília, tá bom? Quarta-feira a gente vai falar da ansiedade. O que fazer para salvar seu dia depois de uma ansiedade atacada ali, beleza? Bom dia, Jéssica. Vamos falar, Má, fica aqui. Fiquei obcecada por um narcisista e creio que eu também seja, pois eu me irrito ele não me querer. Entendi. Saí de um relacionamento com uma mulher narcisista, agora não tenho confiança para o novo relacionamento. É normal? Rosenilda, a gente vai falar disso, mas sim, é extremamente normal, claro. Impacta demais, né? Quando a gente lida com pessoas com traços narcisistas. Deixa eu falar outro traço para vocês terem mais clareza ainda. Sabe aquela pessoa que tem uma dificuldade real de assumir responsabilidade? Como assim, dificuldade de assumir uma responsabilidade? Tudo vira culpa de alguém. A culpa nunca vai ser minha. Tá? Esse alguém que eu vou colocar a culpa, justamente, provavelmente, é um parceiro meu. É uma pessoa que mais tá tentando me ajudar. Mas a culpa sempre vai ser dele. A culpa nunca vai ser minha. Vocês já conheceram alguém assim, que não consegue assumir responsabilidade de nada? O erro claramente foi da pessoa, mas ela não vai admitir que o erro foi dela. Foi seu. Você fez ela agir desse jeito. Vocês entendem? Então eu jogo a culpa no outro. Tá? Isso também é um traço extremamente narcisista. Outro traço que a gente pode dizer, pessoas ali que são muito encantadoras no começo, né? Só que logo depois faz você se sentir extremamente diminuído. Tem nome, tá? Pra esse padrão comportamental, a gente chama de love bombing, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Quem gosta de assunto de psicologia e relacionamento, muito provavelmente já escutou, tá? Sabe aquela pessoa que se aproxima rápido demais? Assim, parece, então assim, você mal conhece ela e ela já tá te colocando nas alturas, já tá te elogiando, já tá falando que você é o amor da vida dela, onde é que você tava em todo esse tempo, eu quero criar uma família com você, eu quero casar com você, né? Tudo muito rápido, tudo muito intenso, é até, nossa, bom demais para ser verdade, né? Nossa, o príncipe encantado. E aí assim, beleza, tem esse momento, só que com o tempo o padrão ele muda, a pessoa começa a te cobrar. A pessoa começa a te testar, a pessoa começa a te
fazer se sentir diminuído, a te fazer se sentir comparado, sabe? Uma coisa assim. Gente, isso eu não tô tirando da minha cabeça não, tá? Esse padrão comportamental, vocês podem ver que se repete tanto que tem uma galera que fala, eu já vivi isso, eu já vivi isso, eu já vivi isso. Por quê? Porque é um padrão, acontece mesmo, né? Então, assim, é algo sério, tá? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, peraí. Já ouvi falar desse nome, já fui até pesquisar. Ah lá. O que fazer quando você se afasta de alguém ruim e a pessoa fica tentando se aproximar e conversar? Jana, aí vai de você conseguir sustentar essa decisão, né? Porque isso é um outro ponto. Quando a pessoa, ela consegue te manipular e você vive num relacionamento com idas e vindas, com essa questão de não conseguir sair desse ciclo, isso é algo sério, né? Porque não é por conta de você querer sair disso, né? Mas é o que eu falo, o vício emocional tem até a ver com dependência emocional, tá, gente? Isso que eu tô falando. A dependência emocional, ela traz muito disso também. Inclusive, a gente vai falar sobre dependência na sexta, então vocês podem até aparecer aqui pra gente interligar esses dois pontos, tá bom? Mas seria legal, Jana, você estar em acompanhamento psicológico para conseguir sair de um relacionamento com alguém nesse sentido, sabe? A parte boa de já ter convivido com o narcisista é que adquirimos experiência e logo os percebemos Exatamente, exatamente. Conviver com alguém assim, com alguém que tem todos esses traços que eu falei, acaba com a nossa autoestima, tá? Acaba com a nossa percepção, acaba até com a confiança do que a gente tá sentindo. A gente não confia mais no que a gente tá sentindo, porque eles conseguem fazer isso. É um desgaste, tá? Tão assim, sutil, vai acontecendo tão aos pouquinhos, você vai se desgastando no dia a dia, que quando você percebe que tá tendo um sofrimento emocional, você já chegou no esgotamento, entendeu? Sabe aquelas pessoas que só percebem que tem alguma coisa errada quando elas já estão tendo crise de ansiedade, quando elas estão extremamente impactadas na autoestima, quando elas estão extremamente confusas, sabe? Emocionalmente desgastadas, entendeu? Essa relação, ela faz você se sentir responsável pela paz. Só que a pessoa nunca vai fazer esse mesmo por você, entendeu? Então só você se desgasta do lado de cá. Por isso que é tão difícil sair, tá? Agora, precisamos entender esses traços, né? Entendemos, agora a gente então vai falar sobre a recuperação, que é o tema de hoje. Como superar então o trauma de conviver com uma pessoa narcisista, beleza? Tem tratamento? Tem tratamento para o quê, Luciana? Para a pessoa que tem os traços narcisistas ou para a pessoa que convive com ela? Ou para os dois, tá? Porque é o seguinte, galera, se você é uma pessoa que você conviveu com alguém que tem traço narcisista, a primeira coisa que você começa a perceber que foi afetada é a questão da sua percepção, tá? Então foi o que eu disse, não é de uma vez. Não é que, como se você acordasse um dia, né, literalmente, perdi minha autoestima, não, tá? Vai acontecendo aos pouquinhos, lembra que eu falei? Quase que escondido. E aí você tenta manter a relação funcionando, só que muitas vezes você não percebe que quem tá se diminuindo é você, pra continuar nessa relação. Entendeu? Você só se sente cada vez mais cansada e tudo mais. Então, o narcisista, ele tem essa forma aí de se colocar no centro. Ele se coloca no centro da relação e faz com que você vá saindo ali do seu eixo. Que você vai se colocando para depois, você vai colocando as suas opiniões para depois, para não gerar conflito, enfim. Então, com o tempo, o que acontece? A sua autoestima, ela vai sendo minada, que foi o que até um rapaz falou aqui, né, gente? A pessoa te compara, a pessoa vai oscilando o humor e vai fazendo você sentir mal, essa repetição, ela vai criando essa sensação de inadequação, né, porque a gente se sente extremamente inadequado. Então, é o seguinte... como que a gente então vai aí se recuperar, então superar esse trauma que isso traz, né? E te desmonta na real. Terapia, né? Todos que eu vou falar aqui vai ser dentro da terapia, mas eu vou explicar um pouquinho sobre por que é dentro da terapia, tá? Por exemplo, dentro da terapia, você vai conseguir de fato compreender isso que está acontecendo de maneira mais rápida. Você vai conseguir entender que o fato de a sua autoestima ela ter sido minada nesse sentido não foi falta de inteligência da sua parte.
Não foi falta de ingenuidade da sua parte, ou melhor, ingenuidade, né? Não falta dela. Não foi que você era ingênua, você vai conseguir ter esse olhar maior. Você vai conseguir perceber que o que aconteceu ali foi um desgaste emocional. Você se sentiu extremamente desgastada. E só da gente entender isso já é essencial para reconstruir a sua autoestima depois. Então esse já é um primeiro superar, gente. Na terapia você tem esse entendimento e você reconstrói a sua autoestima. Tá? Como reconstrói? Aí varia de cada caso, porque onde que te atingiu, né? Como te atingiu? O que você está tendo dificuldade? É na terapia que junto com o psicólogo você vai conseguir dominar isso melhor. Jana, no seu caso que você está trazendo essa especificação aí, é legal você tratar em terapia, Jana, tá? Você tá falando da questão de serem vizinhos e tudo mais. Essas questões pessoais é legal você procurar um psicólogo para te auxiliar. A live é mais informativa, então não tem como eu ficar analisando cada caso e trazer aí algum tipo de resposta, até porque não estamos fazendo terapia ao vivo, tá? Não estamos. Então a gente vai trazendo termos gerais e essas questões, Jana, ó, leva para um psicólogo na hora da consulta. É legal para você, tá bom? Cleusa, muito obrigada por me seguir. Debbie Dantas, muito obrigada por me seguir. Sandra, obrigada por me seguir. Anselmo, obrigada pela rosinha, viu? Muito obrigada. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Tem tratamento sim para os dois, tá, Luciana? Narcisista, Jusilene, eu trouxe as características do narcisista no começo da live, tá? Anselmo também, depois vocês podem assistir, eu falei de vários comportamentos característicos, ok? Só não vou falar tudo de novo para não ficar tão repetitivo com a galera que já estava assistindo. Mas, se vocês quiserem assistir depois, eu falo como que vocês fazem para ver, beleza? Isso, gente, ó, isso que o Juninho disse é extremamente importante. Não precisa mandar várias vezes a mesma frase, eu vou ler que eu tô acompanhando a live aqui, ó, pelo meu tablet. Então tenham paciência que eu chego no comentário de vocês, tá bom? Não precisa mandar várias vezes, que senão bagunça o chat e aí eu não consigo achar as perguntas, tá bom? Peraí, desenvolvi ansiedade convivendo com o narcisista. O que eu devo fazer? Então, Laisla, agora é a hora de você se reconstruir, de você se recuperar, né? Então, assim, olha só, você desenvolveu ansiedade, um sofrimento emocional aí que muitas pessoas acabam tendo devido a várias situações que podem desenvolver esse transtorno da ansiedade, né? Então, assim, Laisla, se você não faz terapia, é a hora de você fazer, tá? Até para você se preparar quando você for entrar em novos relacionamentos, você não acabar repetindo os mesmos padrões, entendeu? Então usa isso que você que fez parte da sua história, né, que você vivenciou ao seu favor, no sentido de ir cuidar da sua saúde mental agora, né? Se reconstruir, cuidar de você mesma, achar manejos para lidar melhor com essa ansiedade, entendeu? Então, Laisla, o que deve fazer? Terapia. Busca ajuda profissional, tá? Porque a gente consegue claramente tratar essas questões na clínica, beleza? Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Tanagra e Holanda, obrigada por me seguir. Martinha, obrigada por me seguir. Laisla também, Meg, Josiane, Mari. Muito obrigada, viu? Por me seguir todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Joelma, obrigada, viu? Pelo carinho, pelo apoio. Muito obrigada. Amélia, obrigada, Amélia, por me seguir também. Certinho, né, gente? Conseguimos entender. Vamos lá. Viviane, obrigada. Monique Viegas, será que é assim? Giovanni, obrigada, Giovanni, por me seguir também. Bom dia. Falei certo seu nome, Monique? Monique Viegas, né? Kate, obrigada por seguir também, Kate. Gente, agora é o seguinte, tá? O narcisismo acaba com o relacionamento, sim, mas de fato, tá? Vamos falar o que fica depois, né? Porque depois que eu, vamos dizer assim, né, convivi com uma pessoa que acabou com a minha autoestima, que acabou com a minha saúde mental, que me trouxe ansiedade, igual a galera disse, todos esses pontos, depois que você termina, vamos supor que você conseguiu sair dessa relação, pode vir vários sentimentos misturados, tá? Pode vir confusão, você se sentir muito confuso depois, pode vir culpa, tem pessoas que sentem muita culpa depois, tá? Nossa, tá entrando uns bichos aqui, eu vou ter que fechar. Aí. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Adalton, obrigada por me seguir.
Estão querendo entrar, gente. Tem umas abelhas que ficam querendo entrar aqui. Seguinte, pode vir então confusão, pode vir culpa, pode vir vazio. Vazio é muito comum, tá? De vir também depois que a gente termina uma relação narcisista. Jaque, obrigada por me seguir. E aí, beleza. Então assim, ó, quando você finalmente sai do relacionamento ou se afasta emocionalmente da pessoa, de alguém com traços narcisistas, pode vir essa sensação de um alívio imediato. Vê se vocês concordam. Dá um alívio. Depois que você termina, vem um alívio imediato, né? Muita gente imagina que vem, e vem, de fato, isso. Só que logo depois vem um misto de sentimentos. Igual eu disse, culpa, tristeza, vazio. E não faz muito sentido você sentir um vazio, porque você queria tanto sair dessa relação, né? Então é como se depois de tanto tempo você vivendo em alerta nessa relação, vivendo ansiosa, vivendo ali dessa maneira, o seu corpo ele já funciona. Ele já se acostumou a funcionar com essa vida de tensão. Quem aqui já sentiu isso? Uma estranheza depois de sair de um relacionamento mais conturbado, assim, até um vazio, parece que você fica perdida por um tempo. Tem alguém que já sentiu essa sensação? Manda um eu no chat, deixa eu ver se vocês já sentiram. Jaqueline Thalissa, obrigada por seguir. Ariane Calisto, bom dia Ellen. Erva, Aline Freitas, Tatiane Soares, obrigada por me seguir. É por isso que as pessoas acabam voltando? É por isso, Matuca. É por isso. Ah lá, Maciel tem dependência emocional? Sim, sim. Por mais que você saiba, olha que interessante, né? Por mais que você saiba que aquela relação te machucou, existe uma parte sua que ainda fica tentando entender o que aconteceu. É assim ou não é? Vejam se vocês concordam. Se vocês concordam, manda um sim no chat. Por mais que você saiba que te machucava, você ainda fica tentando juntar as pecinhas. Você ainda fica tentando encontrar lógica naquele ciclo, sabe? Ainda fica tentando justificar as coisas que aconteceram. Então assim, você lembra das coisas ruins, beleza. Você sabe que você precisava sair daquilo, beleza. Só que você também lembra das coisas boas. Opa, o nosso cérebro é bem assim, né? Beleza, você lembra de tudo que aconteceu de ruim pra você ter saído, mas você também lembra das coisas boas e você pensa assim, mas será que eu exagerei? Será? E aí? Nossa, aí dá uma confusão porque existe tanta oscilação e isso mexe demais com o nosso emocional, né, gente? O narcisista, ele tem essa habilidade de criar momentos muito intensos também, sabe? Momentos marcantes. E isso vai te confundir, entendeu? Vai te confundir. Vai chegar uma hora que você vai se pegar ali revivendo tudo isso, né? Como se você estivesse tentando decifrar esse enigma que foi esse relacionamento, certo? Fez sentido ou não fez, gente? O que vocês acham? Fez sentido? Fiona, obrigada pelo presentinho, Fiona, muito obrigada. Fez sentido, gente, pra vocês? Deixa eu dar um bom dia pra todo mundo que chegou agora. Bom dia, bom dia. Fiona, obrigada pelo carinho. Bom dia, Daiane. Não ter paz nem um minuto é horrível, a Jaqueline colocou. Vários amigos meus já peguei nessa situação de ficarem exatamente assim. Sinto que ainda vivo esse relacionamento narcisista. Eu vejo as coisas ruins, mas ainda estou nisso. Maria Lúcia, obrigada pela rosinha, viu? Bom dia, Jaine. Vou passar com a psicóloga da empresa, porque eles dão algumas sessões de terapia. Posso confiar? Claro, psicólogo organizacional. Tem muitos psicólogos, Dai, que se formam, né, em psicologia, obviamente, e se especializam em psicologia organizacional, que são esses psicólogos que trabalham dentro de empresa. Então, sim, claro que pode. E outra, aproveite que a sua empresa prioriza a saúde mental, porque era para ser inclusive é por lei, tá? Que toda empresa tivesse serviço psicológico dentro dela para os seus funcionários e líderes, tá? Era obrigatório, mas na prática isso não rola, né? Claro, né? Então assim, Dai, aproveita que a sua empresa ela faz esse tipo de coisa e assim, cuida, leva pra psi, vai ser bem legal, espero que dê tudo certo. Pai, irmãos que não vêm, mãe já sabe o que sair e quer sair desse ciclo. Fiona, aí a gente vai precisar então da terapia, né? A gente vai precisar do acompanhamento psicológico.
Bom dia, Lucas. Bom dia, Estúdio Celani. Bom dia. Fez sentido, Frederico? Como conviver bem com uma pessoa narcisista sem ser o seu parceiro no mesmo quintal? Nossa, Ellen, aí a gente vai ter que levar também esse caso pra clínica, tá? Gente, essas situações, elas são complexas, né? Então a gente vai precisar cuidar com carinho e com um olhar bem objetivo para aquele caso, beleza? Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Superei praticamente sozinha, não tinha na época psicóloga e especialista. Nossa, Ruth, e eu aposto que deve ter sido um processo bem difícil, né? Mas eu fico muito feliz que você tenha superado, de verdade, assim. Bom dia, Antônia. Bom dia, Carla. Gente, todo mundo que gosta de psicologia, gosta desse assunto de psicologia e relacionamento, ansiedade, várias coisas nesse sentido, segue o perfil pra vocês não me perderem pela For You, tá bom? Tem alguém que tá aqui pela primeira vez na live, que não me conhecia, tá me conhecendo hoje, me viu pela For You e ficou aqui? Tem alguém? Manda quem é novo aqui, deixa eu ver. Bom dia, Sandro. Bom dia, Eliane. Tem pessoas novas aqui? A Viviane, a Má, a Fiona, legal, a Isa, a Marcela, primeira vez o Guilherme, legal. Legal, perfeito. Legal, gente, fico muito feliz, viu, que vocês estejam aqui. Pra quem não sabe, eu sou formada desde o final de 2022. Então eu já estou quase no meu 4º ano de clínica mesmo, né, atuando na psicologia, apesar da carinha de novinha. Eu me formei lá aos 23 e hoje em dia eu já tô com quase 27. Então já faz um tempo que eu tô nessa caminhada da psicologia. Eu faço lives aqui pra vocês, tá, informativas, trazendo vários temas da psicologia. Minha abordagem é abordagem centrada na pessoa, mas às vezes, dependendo do caso, eu integro também a TCC. Para casos de ansiedade, pânico, essas coisas, eu preciso integrar a TCC, mas a minha abordagem aí é a abordagem centrada na pessoa, a ACP, não sei se vocês conhecem a ACP, mas ela é bem legal, tá? Me formei cedo. Você acha cedo, Carla? Eu fiz vestibular, eu entrei na faculdade com 18, aí eu fiz dos 18, 19, 20, 21, 22, 23, isso mesmo, 5 anos de faculdade, saí aos 23, tô com quase 27 aí, já na área, né? Frederico, obrigada por me seguir. Veridiane, obrigada por me seguir também. Então eu espero que vocês estejam gostando da live, tá? Se vocês estiverem gostando, abraça aí o perfil pra não me perder, certinho? Obrigada, obrigada. Marilene, obrigada por me seguir também, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ruth. Muito obrigada. Eliane da Cruz, obrigada também. Gente, então, vocês entenderam que quando eu consigo sair dessa relação tóxica e vem a culpa logo depois, por que a culpa ela vem? Vocês já pararam pra pensar? Mandem no chat por que vocês acham que depois que a gente consegue sair desse relacionamento tão difícil, a gente se sente culpado. Vocês sabem por quê? Vocês já pararam pra pensar? Se vocês quiserem, podem mandar a opinião de vocês. Por que a gente se sente culpado depois de sair de uma relação assim? Por quê? A minha linha é a abordagem centrada na pessoa, mas eu também integro a TCC para alguns casos específicos, tá bom? Por exemplo, se a pessoa chega com transtorno de ansiedade social, ou ataque de pânico, ou ansiedade generalizada, eu vou precisar integrar a TCC. Mas a minha abordagem principal é a ACP, beleza? Por sentir falta e por passar tanto tempo na manipulação. Perfeito, perfeito. Porque você se acostuma, o seu cérebro vê aquilo como normal. Perfeito também. Gente, é isso, é isso. Quando a gente lida com uma pessoa tóxica, é tanta manipulação emocional que a gente viveu, é tanta manipulação, que quando você passa anos da sua vida com a pessoa invertendo as situações, fazendo você achar que você tá sempre errada, é muito natural que quando você sai desse relacionamento, a culpa ainda esteja ali com você. Porque às vezes você não confia na sua própria percepção, de tanto a pessoa fazer você não confiar, de tanto a pessoa repetir que na verdade era da sua cabeça. Vocês entendem? Então assim, quando algo é falado repetidamente pra gente, a gente acredita. A gente acredita. E o vazio? O vazio é muito comum, porque quando você sai de um casamento, de um namoro, seja lá o que for, de um relacionamento tóxico, você sente um vazio e às vezes até uma saudade.
Mas não saudade da pessoa e da forma como ela te tratava, mas saudade daquela intensidade toda que tinha, né? Porque a relação com uma pessoa narcisista tem muitos altos e baixos, né? É muito intenso. E aí quando você sai, você estranha. Tipo assim, a vida é tão parada, tão sem graça, né? Não tem mais aquela coisa, aquela emoção, né, gente? O nosso cérebro, ele se acostuma com isso. Por isso que vocês sentem esse vazio, tá? Por isso que parece que você sente essa falta do que te machucava, mas não é bem assim. Não é falta do que te machucava, é falta dessa intensidade, entenderam? Deu pra entender? Aí, gente, entrou outro bicho aqui. Como que eles entram, eu não sei, mas eles entram. Já chegou aqui cobrando o que ele fez porque nos afastamos, pagando de coitado. Entendi, Kika. É muito ambivalente, né, gente? Vejam se vocês concordam que existe essa ambivalência, né? Uma parte sua lembra do sofrimento, lembra daquilo que te destruiu, mas outra parte lembra do começo, né? Outra parte lembra do carinho, outra parte lembra das promessas e das fases boas também, né? É assim. O narcisista consegue deixar de ser narcisista? Paulo, se a pessoa... a gente tá falando de traços narcisistas. Se a pessoa, ela vê que ela tem um padrão de comportamento, que ela tá machucando demais o outro, que ela tá fazendo mal demais pro outro, e ela percebe que isso é algo ruim, e ela vai buscar ajuda profissional, sim, ela consegue parar de ter esse tipo de comportamento. É claro, se ela tiver essa consciência, quem sou eu pra dizer que ela não muda? Agora o problema é, ela tem a consciência? Sim ou não? Ela sabe que o comportamento dela que tá fazendo mal? Sim ou não? Ela quer mudar de fato? Sim ou não? Porque assim, é isso que vai pegar, tá? É isso que eu falo, gente. Se a pessoa ela não tem a consciência de fato de que o comportamento dela que tá trazendo um prejuízo muito grande nessa relação, ela não vai buscar ajuda. Ela não vai buscar ajuda. Entendeu? Agora, se ela for buscar e se ela tiver a fim de mudar, tudo bem. Quem sou eu pra dizer que não, tá? James, obrigada pela rosinha, James. Muito obrigada. Tá, gente? Então, é isso. E aí, na terapia, tudo isso que você tá sentindo vai começar a fazer sentido, tá? Essa confusão que você está sentindo não significa necessariamente que você quer aquela pessoa de volta. É isso que você vai ter esse insight na terapia, entendeu? Significa, na verdade, que você tá o quê? Saiu dessa relação, você tá reorganizando a sua identidade depois de anos vivendo essa manipulação, entendeu? Então faz todo sentido isso doer, faz todo sentido essa reorganização ser tão difícil. Mas a gente consegue estabilizar, ok? Marcela Brandão, obrigada Marcela por me seguir, seja muito bem-vinda. E se você fala pra pessoa, você sai de louco da relação. Então, ainda existe essa parte, até porque foi o que eu disse no começo, Matuca. A pessoa não vai assumir responsabilidade, ela não vai assumir. É isso que a gente tá falando aqui, entendeu? Emer, obrigada pelo carinho, viu? Fico feliz que você goste das lives, fico muito feliz. Tá? Então é aí que a gente vai se recuperar, beleza? Obrigada, Má, muito obrigada. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre o tema? Podem mandar aqui, tá? Fiquem à vontade. Caroline, obrigada por me seguir. Lembrando que essa semana a gente vai trazer como superar a dependência emocional na sexta-feira. E na quarta-feira a gente vai trazer como salvar o seu dia depois que a ansiedade ataca. Então, se você é uma pessoa ansiosa, tem crise de ansiedade, aparece aqui na quarta-feira de manhã a gente vai falar sobre isso, beleza? Matuca, obrigada por me seguir também, viu? Tem uma dúvida, Kika, pode fazer. Obrigada quem tá curtindo. Gente, quem chegou depois e não republicou, aproveita para republicar, tá bom? Ó, faz o seguinte, fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarela que aparece aqui, republicar. Veja se aparece para vocês. Vê quem consegue fazer isso para mim. Rose, obrigada por me seguir, Rose, seja bem-vinda. A Brígida conseguiu, boa Brígida, obrigada por republicar. Muito obrigada. A Eliane, a Aurora, a Mari, obrigada meninas por republicar também, viu? Muito obrigada. Viu minha pergunta? Não, Carol, se você puder mandar de novo,
Ela não apareceu no chat, sua pergunta, Carol. Marilene, obrigada por republicar, muito obrigada. Viu? Gente, então conseguimos entender, né, sobre essa parte. Isa, obrigada por republicar também, viu? Muito obrigada. Isso, tenta reformular a pergunta que daí a gente consegue responder, tá? Porque às vezes o TikTok ele barra. Perdeu o quê? Rô, obrigada por me seguir. Gente, seguinte, vocês sabem me dizer por que é tão difícil a gente desligar emocionalmente de uma pessoa narcisista? Mesmo sabendo que a relação faz mal, por que é tão difícil? Vocês sabem dizer? Mandem a opinião de vocês no chat. Por que vocês acham que é tão difícil a gente se desligar dessa pessoa tão tóxica na nossa vida? Pode ser homem, pode ser mulher, porque tem mulheres que também têm traços narcisistas, tá? Assim como homens, mulheres também. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo. Por que será, galera? Por acostumarem, por ela mexer com o emocional de quem está por perto? Pode ser, tá? O que a gente entende? Vitória, obrigada por seguir. É o que eu tô falando. Conviver com alguém narcisista vai deixar marca, beleza? Então, é o que eu disse. O racional, a cabeça, sabe que aquilo que te machucou. Só que o coraçãozinho, né? A parte emocional, ela demora pra acompanhar, gente. Ela demora pra processar, entendeu? Por isso que o desligamento, ele é um pouco mais complexo. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente fica tentando salvar a relação. Tem hora que a gente fica tentando agradar. E a gente fica com essa sensação esquisita, né? Então, a gente vai desaprendendo a funcionar sem estar sempre ansiosa. Entendeu? Por isso que o desligamento é tão complicado. Tem a rotina também emocional que você passava com a pessoa, que isso também desregula ali, vira o seu normal. Lembra que eu falo do virar o seu normal e que foi o que disseram aqui também? Tá? Tem alguém que já sentiu isso? Então assim, aquela sensação de saber que a relação era ruim, tá? E mesmo assim sentir falta de alguma coisa que nem você sabe explicar. Sim ou não? Vocês já se pegaram nessa situação? Conta pra mim. Vitória, obrigada por me seguir. Alguém com uma fadinha aí também, obrigada por me seguir. Emer, a gente falou as características de um narcisista no começo da live, tá? Eu só não vou repetir pra não ficar tão repetitivo, mas se você quiser assistir depois no YouTube, aí você consegue ver de novo, beleza? Pode ser? Só pra galera que já tá aqui não ter que repetir tudo de novo. Combinado? Tá, gente? Como eu me importar? Kika, essa questão pessoal é legal você levar pra terapia, tá bom? Porque é muito pessoal isso que você tá trazendo, é muito da sua história, é muito da sua digital, sabe? Da sua vida ali, de fato. Então, assim, leva pra terapia, tá bom? Porque a pessoa desenvolve o sentimento de que a pessoa é sua propriedade. Ok. Uzer, obrigada por me seguir. Tem umas aspas aqui, como que é o nome? Não sei, mas obrigada por me seguir também. É normal o narcisista avisar que traiu a vítima para descartá-la? Thaís, na real, normal, né? É normal ou não é? É o seguinte, a gente vai precisar, independente, porque assim, dizer que é normal não é normal, né? Você ir lá e quebrar a confiança de alguém e ainda falar isso pra ela de uma maneira pra descartá-la. Não, a gente não pode normalizar esse tipo de comportamento, tá bom, Thaís? Só que a gente precisa entender o impacto que isso trouxe na sua vida, ok? Gente, características específicas de pessoas narcisistas é aquela pessoa que não assume responsabilidade dela, então ela nunca erra, é aquela pessoa que precisa ser o centro das atenções, é aquela pessoa que precisa te diminuir para se sentir engrandecido, é aquela pessoa que faz manipulação emocional, faz tratamento de silêncio, te pune de alguma maneira para conseguir o que ela quer. É isso que são traços narcisistas, beleza? Combinado? Falei de uma maneira bem geral, tá bom? A Mari, é uma das características do narcisista fazer questão de dizer que traiu. Pra trazer um sofrimento emocional para aquela pessoa? É isso? De fato pode ser então, né? É porque assim, eu não acho que a gente...
Assim fica muito genérico, né, gente? Cada um é cada um. Por isso que eu não falo que é uma regra, porque na psicologia não existe regra, entendeu? Então, assim, se é comum ou não é, depende, né, de cada pessoa, acredito eu, beleza? Gente, outra coisa importante, tá? Agora trazendo aqui do como se recuperar. A gente conseguir se reencontrar, tá? Isso é uma das coisas mais difíceis depois que a gente sai de um relacionamento. Porque assim, quem tá de fora parece algo muito simples, né? Você termina um casamento tóxico ou um namoro, um relacionamento tóxico e as pessoas falam, ai, segue a vida, sabe? Foca em você, vai passar. Como se fosse muito fácil assim, né? Como se fosse muito fácil assim. Por dentro não é desse jeito, tá? A pessoa, ela passou tanto tempo, lembra que eu disse? Se ajustando, se calando, se explicando, duvidando dela mesma, tentando manter a paz, sabe? Em sofrimento mesmo. Que quando isso acaba, ela já nem sabe mais quem ela é. Eu não tô exagerando, tá? É literalmente esse sentimento de não saber mais quem eu sou sem aquela dinâmica tão grande, tão tóxica ali. Sabe? É como se a gente estivesse desligando um barulho que estava o tempo todo ali chiando e a gente desliga e fica um espaço que você não sabe mais quem é você sem aquilo, entendeu? Então, reconstruir a identidade depois disso é muito devagarzinho, gente. É muito devagarzinho. É naqueles pequenos momentos que a gente tem com nós mesmas, sabe? Porque pela primeira vez em muito tempo, você se pergunta o que eu quero. Sabe? Sem outra pessoa envolvida. E você não sabe a resposta do que eu quero, entendeu? Às vezes você não sabe essa resposta na hora. Lembra que eu falei? Depois de tanto tempo, né? Com manipulação, com chantagem, com tudo mais. Então, assim, até a terapia facilita esse processo, tá? A gente se acostuma a se medir ali pela reação do outro, a se avaliar pelo humor da outra pessoa, a se enxergar pelo olhar do outro, que agora a gente vai precisar reaprender a se olhar, sem ter ninguém envolvido, entendeu? E eu reaprender a me olhar sem ter ninguém envolvido exige uma delicadeza, gente, bem grande, é bem complexo, tá? A autoestima, ela vai voltando aos pouquinhos, beleza? Bem aos pouquinhos. A autoestima, ela volta quando a gente percebe que aquilo que machucou a gente, realmente machucou a gente, entendeu? Assumir isso. Não era exagero, não era da sua cabeça. Não era, tá? Perceber que, na verdade, o que você queria, as necessidades que você colocava naquela relação, não era demais. Não era querer demais, não era. Era o mínimo, sabe? Era o que você merecia. Porque a pessoa, né, faz você parecer que você tava, nossa, querendo algo extraordinário. E na real, não. Então, assim, gente, recuperar a identidade, tá? Isso aqui... Eu falei do superar, recuperar a identidade. Antes de tudo, recuperar a sua versão mais honesta que você tinha, entendeu? Tudo que você escondeu lá nessa relação tem que voltar a aparecer. Sabe, você se recuperar, se enxergar de novo, se encontrar? É isso. Ricardo, obrigada pelo heart me, viu? Muito obrigada. Bom dia, inclusive. Não é fácil, é muito complicado, sim, olha lá. A vítima pode desenvolver rigidez cognitiva? Rigidez cognitiva pode aparecer sim, Gilvan. Pode aparecer sim, tá? Gente, já que a gente está falando da reconstrução, quando você percebe que você não precisa mais ficar se limitando, ficar ali com medo, viver ansiosa, quando você percebe que você pode falar sem medo, porque, né, quando você está numa relação tóxica, você não pode falar sem ter aquele medo. Né, que você pode discordar sem ser punido, isso entra até quando você entra em novos relacionamentos, tá, gente? Que você pode exigir sem ficar pedindo alguma coisa, sem parecer, sem ter tanto peso ali. É algo que... Porque fica um trauma, né? Fica um traumazinho. Então a terapia, ela vai ajudar muito a devolver a sua história, entendeu? A devolver a sua história sem distorção. Você não vai mais distorcer as coisas. Você vai montar aquele quebra-cabeça que ficou
completamente bagunçado, né? Dentro dessa relação, você vai remontar ali com o que você tem, juntar os pedacinhos e voltar ali a conseguir ser você, sem aquela sensação de que a sua vida é do outro, a sua vida é sua, né? Então, quando essa sensação aparece, gente, é muito bom, mesmo que nos detalhes, viu? É legal ver isso até na clínica, é muito bom. Eu dei alta no começo do ano para uma paciente que ela tava com esse relato, um casamento de 1000 anos, que eu nem lembro mais quantos, acho que mais de 35 anos de casado, e mais um relacionamento assim tóxico, né? Eu vejo muitas mulheres que chegam até mim, geralmente mulheres com mais de... Gente, sem brincadeira, com mais de 40 anos, assim, sabe? Que casaram novinha, casaram com 15... Então, assim, nem conheceram a vida adulta dela sem a pessoa, casou com 15 anos e ficou com a pessoa até agora, né? E aí ela não... Eu dei alta para uma paciente que tinha essa característica, né? De anos aí de casado, e ela conseguiu sair. Então foi muito legal, assim, ver esse processo, ver nos detalhes ela reconstruindo a autonomia, focando nela, vivenciando a vida dela. É bonito, sabe? Agradecendo, que é muito bonitinho. Não, isso é uma das coisas mais legais, assim, de ser psicólogo, quando a pessoa ela vê a diferença e ela agradece. Ela fala, nossa, obrigada, continua sendo assim. Ela falava isso pra mim, isso me dava um gás, porque ela me conheceu aqui nas lives, né? E aí ela falava, continua sendo essa menina alegre. Ela falava menina, né? Porque eu sou uma menina, né? Ainda, querendo ou não. E aí ela agradecia, porque fiz parte do processo dela, né? Vi essa mudança acontecer, essa reconstrução. E isso, nossa, não tem dinheiro que pague, sabe? É uma sensação muito boa mesmo. Muito bom, muito bom. Então, assim, isso acontece, gente. Essa reconstrução, ela acontece. Devagarzinho, mas acontece. Então, é bom demais, tá? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Vamos ver. Terminei um relacionamento assim, demorando pra cair a ficha. Olha só, Paulo, e eu aposto que eram anos, né? Anos de relação assim ou não? Era meses. Se bem que a intensidade é tão grande que nem importa o tempo, né? Se a gente parar pra pensar. Como que tá sendo sua recuperação, Paulo? Bom dia, Emerson. Essa live é sobre relacionamento de homem com mulheres narcisistas também? Sim, claro, Emerson, claro. Com toda certeza, né? Quando a gente fala de traços tóxicos, a gente não define com gênero, né? Homens e mulheres podem ser extremamente tóxicos. Tem mulheres extremamente tóxicas. Assim como tem homens também extremamente tóxicos. Então isso não é questão de gênero, é questão de padrão comportamental mesmo, literalmente. Beleza? Combinado? Deixa eu ver o que mais aqui. Saber que é possível. Sim, Fiona, é bom a gente ver. Que legal, obrigada, Conceição. Ela terminou comigo por causa da depressão dela que voltou. O que eu faço? Continuo dando apoio. Abdo, é o seguinte, né? Você precisa de fato ser a rede de apoio dessa pessoa. Claro, né? Principalmente quando a gente tá falando de um sofrimento emocional, como a depressão, né? Então, assim, terminar ou não terminar é a escolha dela, né? Ela tem autonomia ela tem o poder de escolha, apesar de você não concordar, ou seja lá o que for. Então, assim, continuar sendo a rede de apoio dessa pessoa e, claro, se tiver muito difícil pra você, Abdu, lidar com tudo isso, até porque pra gente que cuida, a gente também precisa se cuidar, né? Quando a gente oferece esse suporte emocional, a gente também precisa de um suporte. Quem é o nosso suporte? Né? Tem pessoas que são a rede de apoio de alguém, mas não tem rede de apoio. Entendeu? Então, assim, Abdu, é legal que até nesse processo você também se cuide, por que não? Você também comece uma terapia, por que não? Né? Ela lidando com as questões delas e você lidando com as suas. Isso vai te fortalecer de qualquer maneira também. Não tem nada a perder, vamos colocar assim. Eu tava acostumando a troca, mas foi só entregue. Entendi, Paulo, Mas, Paulo, é isso, tá? O luto simbólico, ele faz parte, inclusive quando a gente tá falando aqui de superar relacionamentos tóxicos, mas não só tóxicos, como relacionamentos saudáveis também, por que não, né? Que houveram término, a gente passa por que houve término, né? A gente passa por esse luto simbólico, a gente passa. E isso mostra o quanto a gente é humano, né? É normal, tá? A gente sentir a perda, porque o luto não é só perda física, né?
É perda simbólica também. Você perde a presença da pessoa na sua vida. Então a gente estranha, a gente sofre, a gente fica triste, entendeu? Agora, se isso estiver demais, se você tiver muito sofrimento, aí você busca ajuda profissional para tentar passar por isso da maneira mais tranquila possível. Bom dia, Audrey, ou Audrey, deve ser Audrey, seja bem-vindo, ou bem-vindo. Não, Audrey deve ser rapaz, né? Seja bem-vindo. Marilene, obrigada por me seguir. Deus é fiel, obrigada por me seguir. Me separei de um narcisista. Ok. É mulher? Ah, ok. Deve ser Audrey ou Audrey, eu não sei. Eu não sei pronunciar. Gente, agora eu queria saber se vocês têm dúvida. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Me contem, tá? Se vocês tiverem dúvida agora sobre psicologia geral ou sobre o tema mesmo, fiquem à vontade, tá? Essa saideira aí, porque daqui a pouco eu vou participar do quadro. Até esqueci de falar. Temos aí daqui a pouco às 10h30 lá no perfil da psicóloga Marcela, mas vocês podem entrar aqui no meu perfil, que eu vou estar no perfil dela, literalmente, que a gente vai falar sobre ansiedade no fim do ano. Tá? Ansiedade que aparece antes da virada. Quem aqui se identifica com esse tema? Deixa eu até abrir a enquete. Contem pra mim. Quem aqui se identifica com esse tema de ansiedade do fim do ano? Ansiedade da virada de ano, das expectativas, ou vocês não têm isso? Votem nas carinhas. Quem fica muito ansioso no final do ano, coloca no sorriso. Clica no sorrisinho. Quem não fica, não tem essa questão de ansiedade no final do ano, coloca no triste. Votem nas carinhas aqui embaixo, gente, só clicar em cima da carinha. Deixa eu ver se vocês se identificam com essa temática ou não. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso. Meu marido até hoje não consegue passar pelo luto, olha só. Tenho uma dúvida, como faço para sair de um relacionamento que teve agressão? Audrey, vai precisar das autoridades competentes, obviamente. Vai precisar de um suporte psicológico também. Então, se você não faz terapia, Audrey, é legal que você faça, tá? Eu não sei se você faz, se você já fez. Mas assim, volta pro acompanhamento. E claro, vai precisar da lei também, né? Da justiça. Você vai precisar procurar a delegacia da mulher, tudo isso. Tá? É importante. É importante. Você tem esse respaldo. Como se blindar numa conversa? Tem alguma estratégia? Como se blindar numa conversa? Kika, difícil a gente colocar essas fórmulas aí, viu? Essas dicas jogadas do nada, porque assim, a gente vai precisar entender todo o contexto, tá, Kika? A gente vai precisar entender a dinâmica dessa relação, a gente vai precisar entender a comunicação dessa relação, como que é cada um, como que é você, como que é a pessoa do lado. Quais são os padrões comportamentais que acontecem dentro dessa relação? Entendeu? Vocês viram quão complexo? Para aí sim a gente pensar juntas em algo sobre isso. Então, Kika, como se blindar? Vai depender de tudo isso que eu falei, tá? A gente precisa entender a dinâmica desse relacionamento. Não tem como jogar do nada aqui, porque senão não vai fazer nem sentido, entendeu? Cada caso é um caso, Kika. Então é legal entender na terapia, beleza? Maile, ou Maile, meu namorado tem algumas atitudes narcisistas. Eu tento falar isso, mas acaba mal. Entendi. A comunicação, ela deve ser uma das questões primordiais quando a gente fala de um relacionamento, né, Maile? Essa questão de comunicação e de diálogo. E a pessoa precisa escutar assim como você precisa escutar, né? Então, assim, se a pessoa não se adequa ou ela não respeita os limites que você impõe, isso é algo sério, né? Porque isso é a base de um relacionamento saudável, né? E aí a gente vai precisar, então, muito provavelmente você começar uma terapia para ver o que você vai fazer com isso, né? O que você vai fazer com essa informação? Como é que a gente consegue viver com uma pessoa que não respeita os nossos limites e que continua agindo da mesma maneira? E aí? Aí você vai precisar começar uma terapia, tá bom? Miracle, obrigada pela rosinha. Fica gravada para ver depois? Vai ficar gravada, Juninho, mas vai ficar gravada lá no YouTube da Marcela. Eu não consigo ter diálogo com meu marido, ele mal conversa comigo. Então, gente, isso é complicado. Essa parte é complicada porque, assim, foi igual eu disse, a comunicação é a base. A comunicação é literalmente o terreno fértil para um relacionamento saudável crescer, entendeu?
Então, assim, por isso que eu falo, essas questões pessoais, gente, o outro a gente não consegue mudar, entendeu? A gente só consegue mudar nós mesmos. Então, vamos nós cuidar de nós, levar isso pra terapia e ver o que a gente pode fazer com essa informação. Porque, igual eu disse, mudar o outro a gente não vai mudar. Principalmente se o outro não quer, beleza? Então, assim, você vai ter que cuidar de você, então, nesse caminho, combinado? Gente, é isso então. Eu quero agradecer pela participação de vocês. Muito obrigada pelos 25,6k de likes. Muito obrigada. Quem gostou da live, quem gosta de psicologia, gosta de saúde mental, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Essa semana, quarta-feira de manhã, a gente vai falar sobre como salvar o seu dia depois de um ataque de ansiedade, quando você tem um ataque de ansiedade, como se recuperar, como salvar a crise de ansiedade, a gente vai falar sobre isso na quarta. E sexta-feira a gente vai falar sobre dependência emocional. Então, se você também não quiser perder sobre dependência emocional e crise de ansiedade, segue aí o perfil para aparecer por aqui. As minhas lives, elas acontecem segunda, quarta e sexta, beleza? Às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Segunda, quarta e sexta. Fechou? Então, a gente se vê quarta-feira. Amanhã, descanso. E quarta-feira a gente volta aqui de manhãzinha. Obrigada, meninas, pela participação, por curtirem a live. A Mari, a Fiona, a Kika. Obrigada, Kika. Fico muito feliz que você esteja aqui. Bom dia, Andresa. Ó, a Vanessa chegou no final, que pena. Tentei fazer terapia, mas não estava adiantando. Eu também sou muito ansiosa. Ah, entendi. Você deve ter feito pouco tempo de terapia, né? Deve ter feito pouco tempo. Mas tá bom, é importante se você puder dar mais uma chance, beleza? Até daqui a pouco, isso gente, 10h30 eu vou lá no perfil da minha colega, da minha amiga, na verdade, a Marcela. Eu vou lá 10h30 que a gente vai falar sobre ansiedade no fim do ano. Então apareçam lá quem puder dar uma forcinha pra gente, beleza? Martins Manuel, muito obrigada por me seguir, seja sempre bem-vinda aqui. Fico feliz que você tenha seguido. E é isso, 10h30 a gente vai lá pro perfil da Marcela, beleza? Pra gente fazer a nossa live do quadro Papo de Psi, fechou? Juninho, obrigada pelo gatinho. Gente, quem puder ir no meu último vídeo que eu postei hoje, que foi um vídeo falando sobre amizades, tá? A gente falou sobre terminar ciclos de amizade, é um vídeo bem legal que eu fiz. Se vocês puderem ir lá assistir, falar o que vocês acharam, tá? Vou ficar muito feliz. É esse último vídeo aqui, ó, que eu postei. Tem até meu cachorro aqui do lado. Aqui, ó. Ele participou do vídeo junto comigo. Então, se vocês puderem ir lá assistir, beleza? Aqui no meu perfil mesmo. Vai lá assistir, comentem o que vocês acharam, certinho? E quarta-feira a gente se vê, combinado? Beijo, gente. Se cuidem. Até lá. Boa semana pra vocês, viu? Até mais.